Livro de Enoque capítulo 106. Depois de um tempo eu levei Enoque, Matusalém uma mulher para o meu filho e ela deu à luz um filho, a quem ela chamou de Lameque dizendo, foi certamente humilhou justiça para este dia. Quando ele atingiu a maturidade Matusalém tomou uma esposa para ele e ela ficou grávida dele e lhe deu-o. Quando a criança nasceu, sua carne era mais branco do que a neve, mais vermelho que a rosa, o cabelo era branco como a lã pura, espesso e brilhante. Quando abriu os olhos, se iluminaram toda a casa como o sol e toda a casa estava em chamas. Então o menino levantou-se das mãos da parteira, abriu a boca e falou com o Senhor da Justiça. O medo agarrou seu pai Lameque e fugiu e foi para seu pai Matusalém. Lhe disse, eu fiz o mundo uma criança diferente, não como homens, mas parece uma criança dos anjos do céu, sua natureza é diferente, não como nós, seus olhos são como os raios do sol e seu rosto é esplêndido. Eu acho que não foi gerado por mim, mas por anjos e temo que um milagre é realizado durante a sua vida. Agora, meu pai, suplico e imploro para ir para o nosso pai Enoque ao lado dele e conhecer a verdade, uma vez que a sua residência é com os anjos. Então, quando Matusalém ouviu as palavras de seu filho, veio havia-me nas extremidades da terra, porque tinha ouvido que eu estava lá. Ele gritou e ouviu a sua voz. Fui até ele e disse, eis-me aqui, meu filho, porque você veio para mim. Eu disse, eu vim para você por causa de uma grande preocupação e por causa de uma visão que eu me aproximava. Agora ouça o meu pai, ele é um filho nascido de meu filho Lameque, que se parece com ele. Sua natureza não é como a natureza humana, sua cor é mais branco do que a neve e mais vermelho do que o cabelo do rosa. Sua cabeça é mais branco do que a lã branca, seus olhos são como os raios do sol e ao ar livre iluminaram toda a casa. Ele surgiu das mãos da parteira, ele abriu a boca e abençoou o Senhor do céu. Seu pai Lameque foi preso ao medo e fugiu para mim, ele não acredita que é seu, mas os anjos do céu e aqui estou eu vim para que você me dê a conhecer a verdade. Então Enoque respondeu dizendo, certamente o Senhor vai restaurar a sua lei na terra, como eu vi e eu disse ao meu filho nos dias de Yared, meu pai transgrediu a palavra do Senhor. Eis que pecou, transgrediu a lei de Deus, eles mudaram para ir com as mulheres e pecado com eles, pois eles defendida a alguns deles, que deu à luz não como criaturas espíritos, mas carnal. Haverá tanta raiva e dilúvio sobre a terra e fez grande destruição por um ano. Mas essa criança nasce para você e 3 filhos, será salvo quando morrem, que está sobre a terra. Então a terra descansar e ser limpos de corrupção massiva. Agora digo a Lameque, ele é seu filho na verdade e sem mentiras, seu esta criança nascerá, para chamá-lo de Noa, pois será seu descanso. Quando você pode descansar, nele vai ser a sua salvação, porque ele será salvo ele e sua filhos da corrupção da terra, causada por todos os pecadores e os ímpios da terra, para a sua época. Em seguida, haverá uma injustiça ainda maior do que esta terá sido cumprido em seus dias. Mas eu sei os mistérios do Senhor que os santos têm me disse e me mostrados e eu ler as tabelas do céu. Capítulo 107. E eu vimos escrito neles que geração em geração transgredirá, cultive uma geração de retidão surge, e transgressão é destruída e peca passa longe da terra, e toda a maneira de bem descobre isto. E agora, meu filho, vai e faz conhecido a seu filho Lameque que este filho que nasceu está em verdade o filho dele, e que isto não é nenhuma mentira. E quando Metusela tinha ouvido as palavras do pai dele Enoxe para ele tinha mostrado a ele tudo em segredo, ele devolveu e mostrou eles para ele e chamou o nome daquele filho Noé, porque ele confortará a terra afinal de contas a destruição. Capítulo 108. Outro livro que Enoxe escreveu para o filho Metusela dele e para esses que virão atrás dele. E mantém a lei nos últimos dias. E que fez bem esperar por esses dias até um fim é feito desses que trabalham mal, e um fim do poder dos transgressores.
E hei de esperar realmente até que pecado falecesse, para os nomes deles/delas será destruído do livro da vida e fora dos livros santos, e a semente deles será destruída para sempre, e os alcoóis deles serão matados, e eles chorarão e farão lamentação em um lugar que é uma selva caótica, e no fogo d'Eva eles queimam. Para lá está lá nenhuma terra. E eu vi algo lá como uma nuvem invisível. Por causa de sua profundidade não pude examinar eu, e eu vi uma chama de fogo ardente, e coisas gostam de lustrar. Montanhas circulando e varrendo para lá e para cá. E eu perguntei um dos anjos santos que estavam comigo e disseram até ele: ó, que é esta coisa lustrando? Para isto não são um céu, mas só a chama de um brilhar. Fogo, e a voz de lamentar e chorar e lamentação e dor forte. Ele disse até mim: este lugar que tu vestes, aqui seja lançado os espíritos de pecadores e blasfemadores, e desses que trabalham maldade, e desses que pervertem tudo que o Deus falado pela boca do profeta, mas coisas que serão. Para alguns deles é escrito e se inscreveu acima no céu, para que os anjos possam os ler e podem saber que acontecerá aos pecadores, e os espíritos do humilde, e desses que afligiram os corpos deles, e sido recompensado por Deus. E desses que foram postos para envergonhar por homens que amam Deus e não amaram nem ouro nem prata nem quaisquer das coisas boas que estão no mundo, mas entregou os corpos deles para torturar. Quem, desde que eles entraram em ser, não desejado depois de comida terrestre, mas consideraram tudo como uma respiração de transcurso, e viveu adequadamente, e o Deus os tentou muito, e os alcoóis deles/delas eram. Achou puro de forma que eles deveriam abençoar o nome dele. E todas as bênçãos destinaram para eles é o recontém nos livros. E eles nomearam a recompensa deles, porque eles foram achados para estar como o céu amado mais que a vida deles no mundo. Entretanto eles foram mandados debaixo de pé de homens ms, e experimentou abuso e insultando deles e foi posto para envergonhar. Contudo eles me abençoaram. E agora eu chamarei os espíritos do bem que pertencem à geração de luz, e eu transformarei esses que nasceram em escuridão que na carne não foi recompensada. Com tal honor como a fidelidade deles/delas merecidos. E eu produzirei ilustrando luz esses que amaram meu nome santo, e eu sentarei cada no trono do honor dele e eles serão resplandecentes durante tempo sem número. Para a retidão é o julgamento de Deus, para o fiel. Que ele dará para a fidelidade na habitação de caminhos verticais. E eles verão esses que eram nascido em escuridão conduzida em escuridão, enquanto o íntegro será resplandecente. E os pecadores chorarão em voz alta e os verão resplandecente, e eles realmente irão onde são prescritas dias e estações para eles.